Eu te peço sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada, Senhor. A tua presença é o importante para as nossas vidas, e nós só podemos ter a sua presença se nós conseguir guardar a tua palavra, Senhor. Então, meu Deus, vem nos ensinar, vem nos orientar, Pai, vem trazer a tua palavra pura e verdadeira e genuína, que teu Espírito possa nos instruir neste momento, nos ensinar acerca do teu reino, Pai. Eu te peço, coloca anjos aqui no altar, na porta da igreja, repreenda todo o ataque maligno neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema nessa noite, irmãos, é o fruto do Espírito Santo e seus significados. Porque o fruto do Espírito Santo, irmão, se identifica como fruto, porque o Espírito Santo ele é um só, e é ele que retribui ou compartilha com os frutos. Para nós ter o fruto, ainda está estranho isso. Para nós ter o fruto do Espírito Santo, é preciso que haja em nós uma ligação com o reino de Deus. Pergunta para o seu irmão, qual a sua ligação com o reino de Deus? Porque é impossível uma pessoa ter o Espírito Santo, é impossível uma pessoa ter os frutos do Espírito Santo, se não tiver ligação com Cristo. Entenda, você louvar, você pregar, você ter ano de igreja, você ser uma pessoa que lê Bíblia direto, ou que você conhece de Gênesis, Apocalipse, não quer dizer que você tem os frutos do Espírito Santo. Não é porque uma pessoa tem teologia, conhecimento, sabedoria, que quer dizer que você tem o Espírito Santo. Porque tem muitos pastores que pregam bonito, tem muitos pastores que louvam bonito, tem muitos pastores que dirigem até igrejas grandes, mas não tem o Espírito Santo. Mas pastor, mas por que o Senhor diz, mas como nós conhecemos a pessoa que tem o Espírito Santo? É só você olhar para a vida da pessoa. Você quer saber uma pessoa que tem o Espírito Santo? Eu vou te identificar como você descobre. É quando você olha para aquela pessoa que anda com a Bíblia, que é de igreja, batizado nas águas, mas quando você olha para aquela pessoa, o primeiro fruto que você vê naquela pessoa se chama a palavra chamada amor. Porque a única forma de nós ter os frutos é nós conseguir ter o quê? O amor. Se você não tem um amor, você não consegue ter os frutos do Espírito Santo. E para você obter esse amor, é preciso que haja dentro de você uma renúncia. Você tem que ser uma pessoa, tá ficando pior. Você tem que ser uma pessoa humilde. Você tem que ser uma pessoa mansa. Você tem que ser uma pessoa que não deixa ou permite que as coisas de fora entrem para dentro de você. Porque se você permite que as coisas de fora entrem dentro de você, você não vai conseguir guardar essa palavra chamada amor. Então esse amor é o primeiro fruto que gera os demais frutos. Você vê que hoje nós seres humanos, nós temos uma facilidade de se magoar demais, é verdade ou não é? Hoje nós temos uma facilidade de gerar coisas no nosso coração. Hoje nós temos uma facilidade que se o irmão passar por você esquecer de pegar em sua mão, gera no teu coração, não, o irmão está com raiva de mim, não fala mais comigo, o irmão tem algo contra mim. Então a gente vê, irmão, que as pessoas, por não permitir gerar esse amor, as pessoas perdem os frutos do Espírito Santo. É verdade ou não é? Hoje você vê igrejas e mais igrejas lotadas, mas quando você olha para a vida das pessoas, é uma vida
destruída. As pessoas não têm nenhuma ligação com o Espírito Santo. As pessoas continuam chamando palavrão. As pessoas continuam ouvindo músicas mundanas. As pessoas continuam guardando mágoa uns dos outros. As pessoas julgam uns aos outros. As pessoas deixam um sentimento religioso entrar no coração. Então essas coisas inibe, afasta, joga fora a presença do Espírito Santo. Jesus, uma certa vez, ele conversando com Nicodemos foi até Jesus à noite, e ele perguntou: mestre, que farei eu para me salvar? Jesus disse: olha, Nicodemos, em verdade vos digo que se vós não nascer da água e do Espírito, não entrará onde? No reino dos céus. O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Primeiro passo: ninguém pode nascer do Espírito sem se primeiramente não nascer da água. Ninguém pode, para que você entenda melhor, ninguém pode receber o Espírito de Deus se primeiramente não se arrepender, se primeiramente não morrer para esse mundo podre. Pastor, eu posso ter o Espírito Santo com um pé no mundo e o outro na igreja? Eu falo para você que você nunca vai ter. Mas se eu buscar a Deus de todo o meu coração, então você vai achar Ele. E Ele vai mudar o teu caráter espiritual. Então, Jesus estava falando para Nicodemos que ele era um homem conhecedor da verdade, ele conhecia a palavra, ele estava sempre nas sinagogas, mas ele não estava ainda preparado para entrar no reino dos céus. E essa dúvida já estava no coração dele. E quantos cristãos não têm, que se você perguntar, se Jesus voltar agora, você está pronto para subir? Aí muitos dizem assim: não, pastor, Jesus é quem sabe. Mas essa palavra identifica que a própria pessoa sabe que está fazendo coisa errada, que o coração acusa, que a mente está contaminada, e sabe que se Jesus voltar naquele momento, a pessoa sabe, é consciente que não vai entrar no reino dos céus, que vai ficar no arrebatamento. Então por isso que o Espírito Santo está tentando nos alertar. E eu aviso a vocês, nós estamos chegando aproximadamente ao arrebatamento da igreja. Jesus a qualquer momento vai arrebatar a igreja aqui na terra. Agora a pergunta é: tu está se preparando para isso? Você está se limpando? Você está procurando frutos do Espírito? Você está procurando mudar o teu caráter espiritual? Uma hora nós somos cristãos, outra hora nós somos crentes, porque há uma diferença entre crente e cristão. Porque crente até o diabo está na Bíblia isso aí. Agora cristãos são aqueles que vencem o mundo, diga glória a Deus, são aqueles que buscam Deus de todo o coração, são aqueles que entregam a sua vida a Jesus por completo. São pessoas que não têm dúvida, são pessoas que tomou uma decisão de mudar a sua vida, de abandonar seus erros, de se arrepender de todo o coração. Então essas pessoas, a Bíblia diz que morrendo para o mundo, receberá também a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: tu já morreste para esse mundo? Ou ainda está recebendo o que o diabo oferece? Imagina quantos cristãos hoje comeram peixe. Imagina quantos cristãos hoje tomaram leite da idolatria. Imagina quantos cristãos se contaminaram por causa da boca, do estômago. Desprezaram o Espírito Santo, desprezaram a palavra de Deus. Tem nada a ver. A conversa de crente desmantelado, você sabe que não tem nada a ver não, pastor. Comida não faz mal não. Tá certo. Paulo diz, se afastais, se alongais, não comeis, não toqueis em comida sacrificada
a demônios. Mas quantas pessoas se contaminaram? Você tem ideia? Você tem ideia o que significa hoje? Para nós, cristãos, não tem nada a ver com o que a religião ensina. Hoje as pessoas estão comemorando o quê? Quem sabe me dizer aqui? Júlia, as pessoas estão comemorando o que hoje? Hã? O quê? Sim, mas o que é que significa isso? Essa Semana Santa? Não sabe não? Se lembrou, foi? Agora eu pergunto, o que é que tem a ver a morte de Jesus com peixe? O que é que tem a ver a morte de Jesus com ovo? E ainda diz que é o coelho que bota o ovo. Me diga o que é que Jesus tem com ovo? O que é que Jesus tem com Judas? O que é que Jesus tem com jejum que as pessoas pedem, que é arroz, feijão, macarrão, enganando na sua cara? Ei, me dê um jejum para eu jejuar. Que nós sabemos que o jejum é se esquivar da comida. Então, o que nós sabemos, o que foi comemorado sobre a Páscoa, lá no Velho Testamento, quando Moisés estava lá no Egito, Deus, ele disse, olha, pegai um cordeiro, imolai-o, tirai o sangue, passai no umbral das suas portas, para que quando o devorador passar, não entre e mate os seus unigênitos. Sacrifício. Depois, o próprio sacrifício vivo que foi Jesus Cristo, na Páscoa, ele se assentou com seus discípulos, pegou o pão, partiu, deu graça, depois pegou o suco de uva, deu para eles, mostrando o que? O seu sacrifício também. Agora, qual é a ligação que tem, se essa humanidade, se o povo de Jericó quisesse realmente adorar a Deus no dia de hoje? Essas pessoas, elas estavam dentro das igrejas, jejuando, orando, clamando, se arrependendo dos seus pecados e atraindo a presença do Espírito Santo. Mas você veja que as pessoas, elas idolatram o peixe, idolatram o ovo como se fosse uma coisa dada por Deus, mas é costume humano, irmão, é idolatria. Oferecido a semana, tem nada a ver com Cristo. Semana, idolatraram a semana. Não tomo banho, não pintei o cabelo, não tomo cachaça, mas meto a cara no vinho. Então a gente está vendo que as pessoas não comem a carne porque diz que vai comer a carne de Jesus. Como é que tu vai comer a carne de uma pessoa viva? Como é que você vai comer a carne de Deus? E aí o diabo engana tantas pessoas, irmão, com tanta hipocrisia, com tanta enganação, com tanta enrolação. E pior de tudo, que muitos cristãos estão caindo nessa, irmão Zé. Não, porque se eu comer carne é pecado. Vou comer a carne de Jesus. Aí agora vem o ovo da Páscoa. Me explica o que é que tem. Eu queria entender qual é a ligação que tem de Jesus com chocolate e mais com ovo. Isso são costumes pagãos, irmão, que o catolicismo meteu dentro da humanidade, e o povo estão idolatrando chocolate, idolatrando dia de semana. E estão abandonando a presença do Espírito Santo.
E o pior é que tem muitas igrejas que botam essas porqueiras dentro das suas igrejas. Dá peixe, ovo de Páscoa. Quando é no Natal, tem muitas igrejas que adoram Papai Noel, coloca dentro das próprias igrejas a árvore que simboliza, aquela árvore simboliza pirâmide. E aquela estrelinha que está em cima chama o olho que tudo vê, simbolizando Satanás, o domínio. Quando for agora no São João, muitos crentes, eu acredito, Lucas, que vão pegar cinza de fogueira e vão arrodear suas casas para proteger, para o mal não entrar dentro. Olha, pastor, eu digo, quem te protege é a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus, é Ele. O cordeiro foi imolado. A Páscoa, ela foi realizada. Toda semana é santa. Todo mês é santo. Todo ano é santo. Aí engana as pessoas dizendo que só essa semana é santa. Essa semana ninguém pode beber, essa semana ninguém pode tomar banho, essa semana ninguém pode ficar intrigado de ninguém. As pessoas vão pedir perdão umas às outras porque a semana é santa. Mas quando passa a sexta e o sábado, pronto, muda tudo. Vão beber cachaça, raparigar, fazer tudo o que não presta, porque a semana santa passou, Lucas. As pessoas, elas enganam a si mesmo e enganam as outras pessoas. Outros têm a cruz como uma proteção. Cruz na Bíblia é maldição. Você pega na Bíblia e vai ler, você sabe quem foi que fez a cruz? O rei Herodes. A cruz é dos romanos. O que é que os romanos faziam? Os romanos acharam uma forma de matar. E o que foi que eles fizeram? E eles queriam matar com maior crueldade. Matar aos poucos, para que sofresse muito. E o que é que eles faziam? Eles pegavam um pau, cruzava outro, pregavam o cabo naquele pau e pendurava. E ainda quebrava as pernas do cara para morrer ligeiro, sofrendo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tomou a maldição sobre si. Você sabe qual era a maldição? A cruz. Aí muitos penduram no pescoço a cruz, bota na porta da casa a cruz, que é para o diabo não entrar. Você sabe como é que o diabo não entra na tua casa? Você sabe como é que o diabo não entra na tua família, não entra no teu negócio, nos teus projetos? É você guardando a palavra do Espírito Santo, não é cruz, não é terra de cemitério, não é cinza de fogueira, não é sal grosso, não é cabeça de alho na porta. Se você quer ter a presença do Espírito Santo dentro da sua casa, atraia ele com obediência. Diga glória a Deus, arrependa-te, converta-te, e aí você vai ver que você terá, e você será cheio do Espírito Santo. Vai pôr não, Luquinho, umas cabecinhas de alho naquele portão para proteger você do mal? Ou colocar na sua casa a cruz, ou a cinza de São João, para proteger. Então, irmão, nós temos que se acordar, porque Jesus está chegando, e Deus está querendo falar para você, que Ele quer te preparar, Ele quer te organizar, Ele quer fazer morada dentro de você, te preparar para o grande arrebatamento, para o grande acontecimento, o grande evento que vai acontecer, e muitos cristãos estão pensando que não vai e vai custar. Jesus está chegando, irmão. Vocês querem mais prova que Ele está chegando? Por isso que Jesus está falando hoje sobre os frutos e seus significados. O fruto do Espírito é uma conjunção de características. Portanto, quando o Espírito Santo está no homem, ele faz o homem ser o quê? Espiritual. Quando o Espírito Santo está em você, você é uma pessoa o quê? É uma pessoa cheia de briga, de contenda, de inveja. É pessoas problemáticas.
É isso? Cheio de vícios, de coisas erradas. Tem crente que diz assim, irmã Maria, eu vou para o inferno, mas não perdoe. É verdade, não é? Tem sim. Tem pessoas que até dentro da casa de Deus passam uns para os outros se trocendo. Agora imagina o coração dessas pessoas. Cadê o amor? Cadê aquela palavra que é o fruto? Fruto é o amor. Os frutos vai se gerar depois do amor, porque ele é o primeiro. Mas aí as pessoas preferem guardar a prepotência, o orgulho. Já pessoas muitas vezes falaram para mim, eu sou desse jeito, só Deus muda. Não muda não. Não é Deus que muda, é você que muda. Porque se Deus ele quer mudar você a toda hora, sim ou não? Mas a pergunta é, tu deixa ser mudado? Porque Deus fala, Deus mostra, Deus ensina, entra aqui, sai aqui. As pessoas continuam no mesmo comportamento. Você pergunta para as pessoas hoje, quer Jesus? E as pessoas dizem, eu não quero. Pelas pesquisas, está sendo confrontado, ensinado, orientado, que as pessoas não querem mais aceitar Jesus. E as que se convencem a estar dentro de uma igreja, não querem mudar. Querem permanecer do mesmo jeito que chegaram do mundo dentro da igreja. Querem servir a dois senhores. Pastor, mas Deus sabe o meu coração. Pastor, mas Deus sabe que eu sou assim. Pastor, mas Deus sabe que eu sou pecador. Exatamente isso. Mas João Batista pregava, arrependei-vos e batizai-vos para que os vossos pecados sejam... Pastor, mas se eu me batizei e eu não me arrependi, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o batismo é um sepultamento. Mas pode ser que aquele defunto que foi sepultado, ele ressuscite. A velha criatura ressuscite. Porque quando você foi batizado nas águas, você sepultou a velha criatura. Ficou a nova. Mas se nós não tiver cuidado, a carne vai fazer a velha ressuscitar. E a nova vai o que? Morrer. Porque assim, quando a velha morre, a nova ressuscita. Quando a velha ressuscita, a nova morre. Não tem como viver dois senhores dentro de um corpo. Ou está em você o Espírito de Deus, ou está em você o Espírito do diabo. Agora, toda pessoa que ela é liberta, toda pessoa que teve um novo nascimento verdadeiro, não continua, não consegue, ainda que o diabo se levante contra você, ainda que o diabo dê proposta para você, ainda que o diabo ofereça o que ele quiser oferecer, a sua palavra sempre será a mesma: eu não me prostrarei a você, Satanás. Mas pega isso, pega dinheiro, pega fama, pega sucesso. Olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Você olha e diz: Satanás, eu não quero, porque agora eu sou de Cristo. Oferece muitas coisas e você não aceita. Por quê? Porque você agora, existe dentro de você a presença do Espírito Santo. E essa presença do Espírito Santo que está dentro de você não permite. Paulo diz, é impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e permanecer na prática do pecado. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e permanecer na prática dos vícios. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e permanecer na prática da prostituição.
É impossível a pessoa ter o Espírito Santo e permanecer na idolatria, na feitiçaria. É impossível a pessoa ter o Espírito Santo e viver com briga, com confusão, com contenda, com mágoa dos outros. É impossível. Porque Paulo diz, se continuar vivendo aquela mesma prática, a Bíblia diz, nem viu e nem conheceu o Senhor. Não tem como, irmão. As igrejas ensinam agora, as igrejas não pregam mais doutrina, por quê? Porque a doutrina, você sabia que a luz incomoda até dentro das igrejas, as trevas? Sabia disso? Você sabia que em muitas igrejas, se pregar a doutrina, os crentes começam a dizer, vou dar um exemplo, se nós começar a orar aqui de joelho aqui 10 minutos, para que isso? Para que oração? Para que essa besteira? Deus escuta a nossa, Deus sabe o que nós quer, mas não quer orar. Bota o povo para orar, fica tudo agoniado. Se botar para orar 10 minutos, irmãos, as pessoas dão agonia, dá uma fadiga, aí começa, sabe? Começa aquela, não abre a boca nem para orar, irmão. E aí diz, para que essa besteira de tanta oração? Para que essa besteira de jejum? Para que a besteira? Para quê? Depois vocês vão ver para que a besteira. Os crentes carnais, os crentes que andam em treva, se incomodam com oração. Os crentes carnais que andam em treva se incomodam com campanha. Os crentes carnais que andam em treva se incomodam com a luz. Para que pregar assim? Para que pregar sobre bebida? Para que pregar sobre cigarro? Tem que pregar amor, tem que pregar que os irmãos vão tudo para o céu. Os crentes que andam em treva não suportam a luz. Observa as igrejas de hoje, as igrejas de antigamente, irmão, quando começavam um coral cantar, as irmãs começavam a falar em língua estranha. Era tudo impactada pela presença do Espírito Santo. Mas para e olha se elas não eram de oração. Qual é o ciclo de oração que tem no conjunto das senhoras aqui? Qual é? Me mostra aqui. Qual é o ciclo de oração que tem dos jovens aqui dentro dessa igreja, irmão? E ainda as campanhas que tem para fortalecer, muitos faltam. Não estão nem aí com a presença do Espírito Santo, irmão. Querem viver de aparência. Tem jejum aqui todo domingo, mas é poucos que pisam aqui para fazer isso. Não tem comunhão com Deus. Porque crente que tem o Espírito Santo, quando sabe que tem na igreja consagração, eles, graças a Deus que tem consagração na igreja, eu vou buscar o meu Deus. Mas crente carnal deixa de se consagrar para ir fazer as coisas carnais deste mundo, irmão. E aí depois, quando vai enfrentar Satanás, aí fica, o diabo deu na minha cara, o diabo está me atacando, o diabo está não sei o quê, porque não busca Deus. Eu mostro uma igreja primitiva que era de oração. Por isso que tinha olho de cego se abrindo, por isso que tinha aleijado andando, por isso que tinha manifestações do Espírito Santo. Não é os crentes carnais de hoje não, irmão. Os crentes carnais de hoje não aguentam nem uma hora de oração. Bota os crentes para orar uma hora, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, não aguenta. Agora bota para passar mais de hora conversando besteira para ver se não aguenta. A verdade é essa e dói, mas é verdade. Agora na fila de oração diz assim, pastor, ora aí para Deus me abençoar, para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus fazer eu voar nas nuvens. Mas eu pergunto, busca Deus? Eu pergunto, está vigilando? Eu pergunto, está buscando a presença do Espírito Santo verdadeiramente? Vigia? Às vezes não. A vigília da quinta-feira aqui, eu estava prestando atenção, está se acabando. Chega na vigília da quinta-feira aqui, está só aí as cadeiras aqui. Agora pergunta, é o Espírito Santo que está fazendo isso? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo?
Nas consagrações de domingo aqui também está vindo poucos também. É o Espírito Santo que está fazendo isso? Agora querem ter poder de Deus, querem ter unção, querem expulsar demônios, querem ter poder contra as trevas. Aí não tem como, irmão. Toda pessoa que tem chamado de Deus tem que pagar o preço. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. As pessoas, em vez de dia de domingo, estão na igreja jejuando. Não, vão trabalhar, vão fazer os seus afazeres. Deus dá a semana todinha para nós ganhar dinheiro, irmão. Mas no dia de domingo é do Senhor. Diga glória a Deus. Não troque o dia do domingo, irmão, para o trabalho não, porque você vai perder. A mão de Deus vai pegar você. Aí fica uns crentes tudo fraco, igual a caldo de batata. Ah, pastor, o diabo está debaixo do meu pé. Tá não, irmão. O diabo está te dominando. Aos pouquinhos. Porque ele vai tirar a oração de você. Ou pouquinho ele vai tirando a leitura bíblica de você. Ou pouquinho ele vai começar a fazer você não buscar mais. E aí com pouco tempo tu tá carnal. Tu não tem força nem para expulsar o demônio de uma barata. Aí pergunta, pastor, o que é que está acontecendo comigo, pastor? Carne, irmão, carne, é carne. Pode espremer que sai sangue. As pessoas estão brincando com Satanás, irmão. Vocês estão pensando que o diabo é brincadeira? Tem pessoas que precisam ser libertadas de vício, mas não jejuam. Vai passar 100 anos dentro das igrejas, irmão, com vício, e quando voltar vai ficar. Jesus, quando arrebatar a igreja, vai ficar, irmão. Tem pessoas que têm a chance de ser batizados e cear com Cristo, mas rejeita a Santa Ceia, rejeita o batismo, não tem comunhão com Cristo. Aí depois, muitas igrejas já disseram, por que é que aquele pastor daquela igreja ora, acontece as coisas, e por que é que na nossa não acontece? Tem uma diferença. Anda na cidade dia de domingo para ver qual é a igreja que está de porta aberta aqui em oração e jejum. Pesquisa para ver se as igrejas têm campanha de meia-noite. Pesquisa para ver se tem. Pesquisa se prega a doutrina como a nossa, ensina a verdade como a nossa e não aceita a safadeza. Por isso que nós guardamos a presença do Espírito Santo, irmão. Aí as pessoas dizem, pastor, ora aí para eu receber poder de Deus, ora aí para eu receber unção, ora aí, pastor, para eu expulsar demônio. Como é que vai expulsar demônio na carne? Como é que vai expulsar demônio sem buscar a presença do Espírito Santo? As pessoas estão se esquecendo de Deus. Cada dia que passa está mais difícil, irmão. Tem crentes que só vêm no domingo. E ainda quando vem, passa a noite toda conversando dentro da igreja. Aí eu pergunto, está buscando a Deus, Lucas? Não está não. Então, esses frutos, o fruto do Espírito Santo, só acha ele quem busca de verdade. Diga glória a Deus. Em outras palavras, ninguém quer pagar mais preço não, irmã Maria. Ninguém. As pessoas não querem mais pagar preço, nem por suas almas. Imagina pelas almas dos outros. Tem muitos pastores que estão preocupados só com isso aqui, olha, dinheiro. Eles não querem jejuar, eles não querem orar, eles não querem buscar. Estão preocupados só com dinheiro. Mas e as almas? E a mudança de caráter das pessoas? Estão nem aí se você está doente, se você está aí, se você está aqui, está nem aí não, irmão. Essa igreja tem fila de oração. Aqui, nessa fila de oração, já foi curado pessoas de epilepsia, já foi curada não só uma, mas várias pessoas de câncer. Caroços desapareceram.
Como aquela mulher que recentemente o caroço sumiu, estava fazendo biópsia, o caroço sumiu da garganta dela, ela pulando manifestada aqui. Aí eu pergunto, permaneceu na presença de Deus? Não permaneceu, irmão. Quantas pessoas já foram curadas neste lugar aqui, irmão? Agora, o pastor não tem culpa que dá lugar ao diabo novamente, sim ou não? Eu tenho culpa? Que atrai o demônio. Quantas vezes nós expulsamos o demônio de pessoas aqui, que quando é no próximo culto manifesta de novo? Mas eu pergunto, o demônio saiu ou não saiu? Saiu, mas por que voltou? Porque deu lugar para o diabo, anda na carne, não jejuma, não ora, não busca. Jesus curava as pessoas e não volte a pecar, porque se você pecar, a doença vai voltar. O demônio vai voltar, a maldição vai voltar. Jesus avisava direto para as pessoas, quando ele curava as pessoas, ele avisava, olha, não dê lugar para Satanás, para que o diabo não bota a doença em você de novo, irmão. Mas o que acontece é que as pessoas, por não querer jejuar, as pessoas por não querer ler Bíblia, as pessoas por não querer buscar, então fica na carne, dá lugar para o diabo e o diabo entra. Uma pregação que nossa irmã Rian pregou aqui, falando sobre murmuração. Deus cobrando, tá através dele, Deus cobrando, olha irmã, deixa de murmurar por causa de comida, deixa de murmurar por causa da tua casa, deixa de murmurar por causa disso, por causa daquilo, seja grato a Deus, irmão. Tem pessoas que Deus abençoa, depois dá lugar para o capeta, depois dá tudo errado na vida e depois culpa a igreja. É igual a Adão. Adão comeu do fruto, a mulher comeu do fruto, botou ele para comer, mas ele sabia que não podia comer. Quando Jesus disse, cadê tu, Adão? Não estou escondido, porque a mulher que tu me deu fez eu comer do fruto, porque ele não assumiu. Aí muitos crentes dão lugar ao diabo, o diabo ataca. Aí não, eu estou assim por causa da irmã que me perseguiu. Eu estou assim porque isso não sei aquilo. Não, você está assim porque você dá lugar à carne, dá lugar para o diabo. Mas o Espírito Santo dessa noite está dizendo, deixa eu entrar na tua vida e eu mudar a sua vida. E você vai receber a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Agora como é que Deus vai entrar na sua vida sem oração? Como é que Deus vai entrar na sua vida sem jejum? Como é que Deus vai entrar na sua vida sem obediência? Me explica. Eu, quando fui chamado para obreiro na época, Deus me usava para envergonhar até muitos pastores. Agora tinha uma diferença, porque eu buscava Deus. Vida de jejum, vida de obediência, entrega de coração. Você acha que se esse pastor fosse carnal, essa igreja estava aberta aqui dia de domingo? Você acha que se esse pastor fosse carnal, nós estávamos aqui nas vigílias? Estava não, irmão. Tem vigília porque o pastor é espiritual. Tem consagração dia de domingo porque o pastor é de oração. Eu posso ser espelho para a tua vida. Eu quero ver um obreiro abrir a boca, ou qualquer pessoa abrir a boca, que eu não estou aqui dia de domingo aqui buscando a presença do Espírito Santo. Por isso que quando o capeta se manifesta aqui, ele tem que botar o focinho no chão, e é envergonhado pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque aqui tem um pastor que busca de verdade, irmão. Agora acompanha quem quer. Acompanha quem quer. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus. Toda pessoa que imita esse pastor, eu estou falando coisas boas, não coisas ruins. Você vai ser muito abençoado. Você não tem ideia, irmão, quantos milagres já aconteceu dentro dessa igreja aqui. Tem nossa irmã Ana, que se ela não tivesse dentro dessa igreja, essa mulher já estava morta. Quantas vezes o diabo não já tentou matar ela? E você vê que botar sangue para fora, irmão. Se Galego não tivesse nessa igreja, ele não era essa pessoa que ele é, não.
O diabo já tinha matado ele, Galego botou sangue para fora. Tem Vitorinha ali, que quando eu conheci ela manifestava sozinha em casa, sem pisar dentro de uma igreja. A família todinha. Júnior também. Cacá. Davi. Posso mostrar milagres de Deus dentro dessa igreja aqui. Eu posso. Tem também a nossa irmãzinha aqui que chegou aqui manifestando também. Está aí, não manifesta mais, está buscando a Deus. Essa menina aqui era para estar morta, olha. Quando nasceu era dando epilepsia direto. Pergunta a ela quantas epilepsias ela está dando mais. Pergunta. Irmã Nega não era para estar aqui. Irmã Nega vivia doente com germe de porco na cabeça. Tinha que fazer até cirurgia. Não conseguia trabalhar em casa. Não conseguia trabalhar no salão dela. Só vivia cheia de dor. Chegou na igreja desse jeito, olha. É mentira minha, nega? E olha a nega hoje, nega não para, nega trabalha direto. Cadê o germe de porco? Cadê a doença no corpo dela? Porque ela busca de verdade. Tá aqui irmã Santinha. Ela vinha se queixando com dores na barriga. Nós orei nela e determinei que botasse para fora. Ela na mesma noite que nós oremos, porque ela chegou em casa, ela botou um monte de langanhe para fora, irmão. Ligou, pastor, eu botei um monte de coisa para fora, uma de pedaceira. Fez exame, acusou mais alguma coisa dentro de você? Botou o mioma para fora, toda aquela porqueira para fora. Fez exame a semana passada, foi? Acusou, estava limpinho como de criança. Davi tomava remédio controlado. Olha Davi hoje, Davi não toma um comprimido mais. Sarinha, quando eu encontrei Sarinha, essa menina ela tem eu como o pai dela. Eu encontrei Sarinha na casa de Nega, Nega estava lá, ela caiu manifestada. Eu vi uma sombra preta nela, eu disse, Sarinha, eu estou vendo uma sombra preta em você, ela caiu manifestada na hora. Nem orei, já foi puf, caindo lá. Tá aí, olha. Liberta. Estava nos vícios, pensando em tirar sua própria vida. Na noite que me encontrou, ela disse para pastor, eu estava pensando em já tirar minha vida. O que é isso, irmão? Oração. O que é isso, irmão? Jejum. O que é isso, irmão? Vigília da madrugada. A Bíblia diz que quem busca o Senhor de madrugada acha riquezas e prosperidade. Por isso que o diabo não gosta dessa igreja. Está aí Raíssa. Foi domingo, foi? Quarta? Expulsou um demônio. Mas Raíssa fazia isso? Não. Mas você acha que se Raíssa não tivesse com esse bebê, ela não estava aqui de domingo? Ela estava. Eu conheço ela, é uma menina de fé. Eu duvido que Raíssa não tivesse aqui de domingo. Então quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Mas aí, pastor, mas eu trabalho. Você acha que eu nunca trabalhei? Eu tenho 10 anos de vigília, 10 anos. Eu começava, era de meia-noite, eu sozinho, terminava quase 1 hora. Porque vocês trabalham, eu começo de 11. Mas antes era só eu sozinho. Deus não permitia ninguém entrar. E aí Deus permitiu, que é justamente para dar livramento a vocês. Fica a mente voltada nas coisas de Deus. Mas para isso, é preciso buscar o Senhor de coração. Pastor, eu venho de domingo em jejum porque o Senhor me obriga. Eu não obrigo ninguém. É obrigado eu vir, pastor, jejuar? Não, a vida é sua. Jejue se você quiser, ore se você quiser, busque se você quiser. Eu não vou impedir, mas no momento que você precisar do poder, tu vai ser envergonhado.
No momento que você der de cara com a legião de demônio, aí você vai se lembrar do domingo de consagração. Vai. Aí você vai precisar do domingo. Aí você não, de demônio, fique por aqui, eu vou jejuar para depois eu vir. Jesus diz que tem casta de demônios, tem demônios, castas e demônios, doenças e maldição que só é quebrada com jejum e oração e vigilância e esforço. Diga glória a Deus. Mas o povo quer expulsar demônio na carne, irmão. Quer expulsar demônio na carne. Aí expulsa um demônio aqui, no outro dia está doente. Expulsa um demônio aqui, o demônio vai dar um acidente em você. Expulsa um demônio aqui, com pouco tempo está com depressão. Expulsa um demônio aqui, com pouco tempo a porta do emprego se fecha. Ele vai atacar você, ele vai me atacar. Agora, se nós guardar a presença do Espírito Santo, nós viver uma vida consagrada, pode se levantar o inferno todo enquanto a tua vida, mas não pode tocar em você. Diga glória a Deus, porque o diabo não toca em ungido de Deus, mas o diabo toca em crente carnal. O diabo toca em crente carnal. Escuta o que eu estou te dizendo. Aqui todo mundo aqui na unção aqui mas na hora que sai dessa igreja é você e Deus, aprenda isso. Você expulsa um demônio aqui, o diabo fica olhando para a sua cara. Eu não pego você aqui dentro não, mas lá fora eu vou te pegar. Quando você estiver lá fora sozinho, obreiro ou obreira, pastor, aí vai ser a conversa, vai ser só nós. E aí, você vai procurar crédito no seu cartão e vai perceber que o seu cartão está zerado. Porque tem quem crédito com Deus, quem trabalha tem, senhor, quem busca tem, mas quem não busca, tem nada. Aí na hora que for passar o cartãozinho, o diabo olha e diz, meu filho, felizmente sua conta está zerada, quem vai prosperar agora aqui sou eu. Por causa da falta disso aqui, amor. Porque quem ama a Deus não precisa, o pastor está dizendo, venha jejuar. Quem ama a Deus não precisa, o pastor está dizendo, venha para as vigílias. Quem ama a Deus não precisa, irmão, o pastor está mandando ler Bíblia. Quem ama a Deus não precisa, o pastor está mandando vigiliar não. Quem ama a Deus, irmão, é particular você e Deus. Glória a Deus, você vive de jejum, de oração, sem precisar, o pastor está mandando você fazer isso, irmão. Mas os crentes têm que ser arrastados. Você acha que Deus recebe coisa obrigada? Ai, não, eu vou porque o pastor vai ficar com raiva de Deus. Não fico com raiva de você, não. Não vou não porque o pastor vai dizer que eu não estou buscando. Não, problema é seu. É seu problema. Você é o que você busca. Você é o que você busca. Você é o que você pede a Deus. Fica trocando as consagrações por coisas fúteis. Fica trocando. Fica trocando a busca de Deus por coisas insignificantes. Vai em frente, pode ir. Vá longe. Eu trocar um domingo de consagração. Olha, faça um teste. Encosta um carro novo aí na frente, zerado. Pastor, está aqui a chave para o senhor parar essas campanhas de domingo e leve o seu carro. Pastor, eu dou 100 mil reais a você. Pode chamar um lojista? Pode. Chega aqui, joga o pacote no chão, tá aí, para você parar de consagrar de domingo e leve seu dinheiro. Chega, pastor, está aqui a chave da minha casa, para o senhor faltar no domingo. Eu digo, fica com sua casa. Porque, irmão, quando eu estou travado aqui com os demônios, é eu, Deus e o diabo. Quando eu vou enfrentar o inferno aqui, eu não vou estar procurando um som de obreiro, não. Eu não vou esperar que você que senta aí atrás venha aqui fazer meu trabalho aqui não, irmão. Eu não adulo ninguém para expulsar demônio aqui, mas eu não. Você viu adulando? E eu encaro o diabo de capeta, se eu estiver roubando dinheiro dessa igreja aqui, eu vou fazer, pode me acusar aqui agora. Mas por que eu faço isso? Porque eu estou buscando a Deus de verdade, diga glória a Deus. Eu tomei uma decisão de mudar a minha vida.
Mas como é que Deus vai te abençoar se você vive no pecado? Está aqui buscando milagre de Deus, mas quando está em casa fica murmurando, falando besteira, assistindo pornografia. Me diga como é que Deus vai abençoar a sua vida, irmão. Vai morrer dentro de uma igreja e vai para o inferno. Quando a pessoa quer mudar, muda. Quem quer buscar, busca. Nunca um pastor chegou para mim me forçando: ei, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar. Eu pegava a chave da igreja. O pastor não ia não, mas eu dizia: pastor, o senhor não pode ir, me dê a chave da igreja, porque eu vou jejuar sozinho lá na igreja. Eu passava o dia todo dentro da igreja, jejuando, eu pregando para os anjos. Os outros obreiros ficavam em casa comendo batata, resolvendo problema. Aí quando era um dia que manifestava um demônio, apanhava na cara, o diabo rasgava a roupa, o diabo chamava de figurinha. Agora vê se o diabo ralava a mão na minha cara, vê se o diabo rasgava a minha roupa, vê se ele me envergonhava. Teve congresso do diabo envergonhar os pastores, tudinho. Mas quando chegou eu, que era um obreiro, o diabo baixou a cabeça e foi para o quinto dos infernos. Agora a diferença. Ah, aquela igreja, irmão Zé, ali é do diabo porque manifesta demônio. Aqui manifesta demônio porque é que essa igreja anda na luz e treva não entra aqui dentro não. Diga glória a Deus, para ficar escondido aqui dentro não, irmão. O jejum revela o demônio. A oração cura o enfermo. A oração, o jejum liberta a alma. Tira das garras do diabo, irmão. Agora nós fiquemos só na carne para você ver. Nós, em vez de expulsar o demônio, ao contrário, nós vamos chamar ele para dentro de nós, dando lugar para o diabo. O conselho de Deus, aqui em Efésios 4, 22, 24 diz: enquanto ao trato passado vos desejais o velho homem, que se corrompe pela corrupciência do engano, e vós renoveis o espírito da vossa mente. Renovar o espírito da mente, olha. Os crentes tudo carnais. E vós revistai-vos do novo homem, segundo Deus é criado em verdade e santidade. Não tem como você ter o Espírito Santo se não andar em quê? Em santidade e em verdade. É tanto crente jogando jogo do azar. É crente tomando vinho, é crente tomando cachaça, é crente fumando cigarro, é crente se prostituindo, é crente falando mal da vida dos outros, é crente roubando galinha do meu irmão, é crente com gato de energia, é crente fazendo tudo o que não presta. Aí quer ter o Espírito Santo. Quer ter o Espírito Santo. Não tem como, irmão. Por isso que dia de sexta-feira é assim as cadeiras aí. Porque não quer ouvir a verdade, irmão Zé. Quer vir no domingo, porque no domingo vai ter muito louvor, vai ter pregações mais light, não, mas aqui de domingo vai ser para o pau quebrar também. Porque eu não pegar na sexta, eu pego no domingo. Mas tem, ou se converte ou vai para o inferno. Diga glória a Deus, suba um pouquinho, irmão Júnior. Aí diz: aquela igreja é besta demais, aquela igreja quer ser santa demais. Não, nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o inferno vai para a igreja que mente para você. Então vou lá, muitos pelo costume podem pensar que é o fruto do Espírito, mas a realidade, fruto do Espírito, porque começa pelo o amor. Mas a finalidade da qual a diferença? A pessoa que tem consigo o fruto do Espírito Santo tem todas as características do fruto do Espírito dentro de si. A pessoa que não tem consigo o fruto do Espírito Santo poderá agir por repartições, ou seja, pode fazer o bem, mas também o mal. Pode ser alegre, pode ser infiel, pode ter ódio, pode ter alegria, mas não ter
temperança, entre outros. Em outras palavras, não tem o Espírito Santo. Pastor, dou esmola, pastor. Pastor, eu não sei ver uma pessoa passando fome para eu não levar um quilinho de arroz. Eu tiro a minha roupa do corpo e dou. Mas eu pergunto, você tem amor? Você perdoa? Você se libertou de verdade? Você abandonou os erros de verdade ou continua neles? Você só é crente dentro da igreja? Ou quando chega lá no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, você é também essa mesma pessoa que você está aqui dentro hoje? Ah não, pastor, eu estou dentro da igreja, eu sou uma pessoa, lá fora eu sou outra. Aqui dentro da casa de Deus você chama palavrão? Chama. Aqui dentro da casa de Deus você fica falando mal da vida dos outros? Não, pastor, mas lá em casa eu faço isso. Então, felizmente, você ainda não tem um amor do Espírito Santo. Você não tem os frutos do Espírito Santo. Pastor, dentro da igreja eu não desejo mal a ninguém, mas quando eu estou lá em casa, se me fizer raiva, eu mando ir lá para aquele canto, pastor. Eu obedeço o pastor na igreja, mas lá fora eu não obedeço. Quem manda lá sou eu. Tá bom. Não obedeço não. O ungido de Deus. Desobedeça. Por isso que nós temos, irmão, que ter mudança de caráter espiritual. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão, diga, é necessário que nós nasça de novo, irmão. Pastor, eu nasci, mas a velha criatura retornou. Mate ela enquanto é tempo. Peça força a Deus e mata essa velha criatura. Você levantou a mão, mas continua sendo a mesma pessoa. Você não se encontrou com Deus ainda, irmão. Porque é impossível você aceitar a Jesus e permanecer na prática do pecado. É impossível. É impossível. Se eu estiver errado, você diz, não, pastor, o senhor está errado. Suba um pouquinho aqui, irmão. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Rapaz, é um dia que o povo não dá glória a Deus, né? O povo fica calado. Né, irmão Zé? O povo fica... Mas não é um dia que... Agora fala assim, Deus está abrindo a porta de um carro para você. Todo mundo dá glória a Deus. O carro é meu, ninguém toma. É ou não é? Deus está curando alguém aqui agora. O povo, agora é eu. Mas quando a pregação é dura, meu irmão, quando chama na catraca, quando chama na doutrina, o povo murcha. Mas é bom que fique assim mesmo, ouvindo, aprendendo, porque não vai se esquecer do que Deus falou hoje, sim ou não? Em Gálatas 5, versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito Santo, o primeiro fruto que é amor. É o primeiro, é o fruto. É esse aqui, o fruto. Aí desse fruto, olha os demais que vem, olha. O primeiro fruto é o amor. Qual é o segundo? A alegria. Todo crente que vive vai ficar abrunhado. Não é uma pessoa alegre. Leva com briga, confusão. Não agradece nada. Murmura. Não é um crente que é alegre. Por não ter o amor, não tem alegria. Faz até dó você estar perto de uma pessoa dessa que só fala coisa ruim. É ou não é? Mas eu pergunto, uma pessoa que é alegre, vale a pena você estar perto dela ou não? Ô pastor, toda vida que eu chego perto daquela mulher, pastor, rapaz, eu posso chegar triste, mas eu saio alegre. É só vitória, é só bênção. Deus é comigo, Deus vai estar... Não, irmã, levanta essa cabeça, irmã, que Deus é contigo. É uma pessoa que tem alegria, é o Espírito Santo, irmão. Quando você tem amor, você tem alegria, você é uma pessoa que transmite paz. Pastor, quando eu estou perto de fulana de tal, de fulano, pastor, eu sinto uma paz tão grande. É ou não é?
Mas quando você chega perto de um crente contendeiro, só vive com confusão, só vive com frescura. Eu pergunto, essa pessoa tem paz? Não, irmão. O crente que tem paz traz problema de casa para a igreja, sim ou não? Para atacar os irmãos? Irmão galego, estourou o pneu do trator, aí chega aqui dando cacete em todo mundo dentro da igreja porque o pneu estourou. Ele tem paz? Não. Mas se o pneu estourou, ele sabe que Deus vai dar condição de remendar o pneu. Ele chega, não, meu irmão, aquilo não é nada não, Deus já remendou o pneu do meu carro. Diga glória a Deus. Não vai descarregar seu problema na vida dos outros não, irmão. Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Não, e nem quero saber. Pega teu problema e coloca aqui no altar e dê lugar para Deus resolver. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará, irmão. Entregue no altar teu problema. Aí eu pergunto, um crente que tem amor, tem alegria, tem paz, longanimidade. O que é longanimidade? A pessoa não se ira. Ah, Lei não rale nada. Aí Lei olha assim, pastor, eu te abençoo. Entendeu? Ela é longâmida. Ela não se ira. Olha. Aí ela disse, não tem nada não, vou orar pelo meu irmão. Ele está fraquinho na fé, vamos orar por ele. Mas se ela não for longâmida, aí ela ataca, ela tomara que vá para o inferno, tomara que não sei o que, tomara que morra e não sei o que. Deus lança uma maldição nele, Deus bota ele por terra, Deus. Porque é uma pessoa que não tem longanimidade, irmão. Você vê. Pois é. Glória a Deus. Mas ela cheira, irmãos, cheira, irmãos, cheira, assim tá bom. Então tem paz, irmãos, tem paz, tem paz, alegria. Tá vendo? Agora vamos. Ei, irmãos, Espírito Santo, irmãos, agora se ela fosse. Vem, irmãos, e se Lei fosse brigona? Então veja só, irmãos, olha. Então a longanimidade faz a pessoa ser tardia em se irar. A pessoa pensa 3 vezes o que vai dizer. Não magoa. Não trata do mesmo jeito. A pessoa te atira uma pedra, você não reage com outra pedra. Você age contrário, você age com amor, com perdão, com a paz. Não, irmão, eu não quero briga não, eu quero paz. Diga glória a Deus. Então uma pessoa que é longânima também é uma pessoa que tem benignidade. O que é isso, pastor? Uma pessoa que tem benignidade é uma pessoa boa. É uma pessoa que não quer o mal de ninguém. É uma pessoa que se vê você passando uma luta, vai lá te ajudar. Pessoa boa, irmão. Ô, irmãos, esse sapato está atorado. Irmãos, você quer um sapato? Eu vou te dar. Vê seu irmão passando necessidade, vai lá, compra um arrozinho, um feijãozinho e leva para o irmão. Pessoa boa, pessoa que quer ver o bem dos outros. É ou não é? Mas tem uns crentes, irmão, que quer ver. Tem uns crentes que quer ver os outros na desgraça, destruído. Até profetiza, você vai ver que vai dar errado. Aí diz, olha, então benignidade, bondade. E toda pessoa que tem um amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, é uma pessoa que tem fé. Essas pessoas não ficam murmurando não, irmão. Essas pessoas podem estar passando pelo que está passando, ainda que o doutor diga, não tem jeito. Elas têm, meu doutor, me desculpa, mas tem jeito sim, meu Deus tem poder. Mas muitas pessoas murmuram. E aí atrai o mal. E aí
A Bíblia diz: não pense tal homem ou tal mulher que se pedir alguma coisa a Deus, duvidando no seu coração, recebereis. Se você estiver orando a Deus para receber algum milagre, ou bênção financeira, ou causa da justiça, se você deixar seu coração vacilar, você perde a bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que é semelhante a uma onda que bate nas pedras e não consegue ultrapassar. E aí o crente também que tem fé é uma pessoa, irmão, que tem mansidão, pessoa mansa, pessoa que não gosta de briga, não gosta de confusão. É uma pessoa que se essa cadeira é sua aqui, e a pessoa, essa cadeira é minha, então pegue, meu irmão, leve, é sua, pegue. Quero paz. Irmão, eu já perdi tanta coisa. Eu já perdi bens materiais só para eu ter paz. Eu poderia ter corrido atrás, eu poderia ter tomado, ou meio de polícia, ou a força, mas eu preferi perder. Por isso que a Bíblia diz: quando alguém tomar a sua camisa, dê a capa também. E se alguém quiser fazer que você ande 1 quilômetro, ande 3. Em outras palavras, para que você não se torne igual a essas pessoas. Não haja da mesma forma, da mesma natureza, para que você mostre que você é uma pessoa diferente, que tem a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É uma pessoa que tem temperança, sabe estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente e continuar mostrando a presença de quem? Do Espírito Santo. E terminou o culto. E vamos ficar de pé em nome de Jesus.